No ar, no programa Café com o Prefeito. São 8h40, 8h40, aqui na programação da 87.9. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado 27 de setembro de 2014. Recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM, prefeito Juscelei Sutoriva. Bom dia, prefeito. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. E o Natan, que está aqui conosco também, né? De novo, né, Natan? Prefeito Justo, nós tivemos essa semana, a Semana do Trânsito encerrada em Santa Helena. E quais são as alternativas que estão sendo pensadas para o trânsito de Santa Helena? Bem, André, ontem muita gente participando lá da palestra, uns convidados, outros convocados, né, por alguma infração leve, é claro, a maioria delas é por não uso de cinto de segurança, e a não participação na palestra implicaria aí na infração, na multa, né, financeira. Mas eu acho que é um momento extraordinário. Eu comentei que há uns 3 ou 4 anos eu tive que fazer um curso de reciclagem. Eu havia vendido um veículo e o maluco fez 2 viagens apenas, 2 viagens, e explodiu as pontuações pelas infrações que ele fez no trânsito, mais de 20 pontos, e eu tive que fazer reciclagem. Mas agradeço a ele pelas infrações que ele fez, porque tive a oportunidade de fazer a reciclagem e também compreender melhor algumas situações de trânsito, de legislação e tudo mais. Então não é um tempo perdido. Algumas pessoas até se chateiam às vezes em participar de um momento como esse, mas é um momento extraordinário para a gente refletir também e poder contribuir, não só nós também, mas ajudar na conscientização daquilo que é o trânsito em Santa Helena. E os depoimentos lá do subtenente Vitor, do subtenente também Lima, o Bottini, que estava também lá acompanhando os trabalhos, coordenando também, e todo mundo lá que estava presente ao evento, falando do sistema de trabalho adotado nesse ano, que foi um mês inteiro de trabalho de conscientização nas escolas, nas vias, nas rodovias, enfim, distribuindo panfleto, fazendo palestra, indo até as escolas. É uma campanha aí durante o mês inteiro e que deve produzir um bom resultado no trânsito de Santa Helena, que está preocupante. Prefeito Justo, também foi anunciado na semana passada, aqui no nosso programa, inclusive, a parceria, né, com a CISA. E essa parceria que aconteceu esta semana. Como que será a gestão da CISA frente à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo? Estivemos lá pela manhã, na primeira hora, o Margon e eu, para conversar então com a diretoria da CISA, com os diretores, com os empresários, sobre o sistema, sobre o modelo, como qual é a funcionalidade. Então a Cleidiana, ela passa a incorporar a partir da semana que vem, acredito eu, só resolver a situação funcional dela na CISA. Então a semana que vem deve incorporar no Departamento de Indústria e Comércio do município de Santa Helena. E ela que vai fazer essa principal ligação, essa principal ponte, ela que tem trânsito com todos os empresários e conhece muito bem o sistema, vive associativismo, né? E a associação comercial é parceira. Como disse, às vezes os empresários muitas vezes só querem ajudar, mas você só permitir que isso aconteça. É um sonho de muito tempo da entidade que está se tornando agora essa realidade toda. Então é um direito de participação, além do dever, né? Um direito de participação dos empresários no processo de gestão, quer seja na programação, no planejamento, nas avaliações, nas análises dos investimentos, nas parcerias que devem ser estabelecidas. Então deve ter uma presença efetiva da associação comercial nessas decisões. Conversas diárias, nem tanto conosco, mas semanais, com toda certeza, com o presidente, com diretores da associação comercial, para dar um norte daquilo que deve ser a gestão da Secretaria. Porque, quer queira ou não, todas as ações, as decisões de governo interferem de uma forma ou de outra no comércio, na indústria, no empresariado de Santa Helena.
Então nada mais justo do que também a participação deles nesse processo. Aí, às vezes as pessoas questionam, justo, mas você está abrindo mão aí da prerrogativa de dirigir. Falo, gente, é o povo de Santa Helena que tem o direito de escrever a história do seu próprio município. Nós estamos oportunizando isso e fazendo com que no tempo que for, ou com quem quer que seja, ninguém mais consiga tirar esse direito de participação nesse processo. Então é sucesso total, não tenho dúvida nenhuma da gestão que deve se fazer na parceria com a Associação Comercial. Agradecer ao Gilson, que é o presidente, os diretores todos, conversamos com o Gilson, Tânia, com o Edson, com o Léo Veraldo, com o Margon, sobre esse processo, um pouco antes dos diretores, e depois se firmou nisso. Agradecer o desprendimento, né, e entender que às vezes eu estou perdendo, não, está às vezes perdendo para ganhar, então todo mundo ganha com isso. Prefeito, e a partir de agora, quem responde pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Administração Portuária? A Cleonice Becker, ela é uma servidora de carreira, ela continua respondendo pela Secretaria, estávamos respondendo por ela, a partir da semana passada a Cleonice Becker passou a responder pela Secretaria de Indústria e Comércio, inclusive teve o anúncio aqui, André, ninguém nem sabia ainda, ela mal apenas sabia disso, né? Eu estava respondendo, mas é muita burocracia, gente, contratos, ordens que são estabelecidas e você precisa fazer análise criteriosa de todos esses documentos e o nosso tempo estava ficando muito restrito para isso. Então ela continua respondendo pela Secretaria. E por que isso? Se nós colocarmos um secretário que não tem esse entendimento nessa relação parceira, dificulta o diálogo também e a própria gestão que a CIS deve fazer. Então, por enquanto, continua a Cleonice Becker respondendo pela Secretaria, porque é uma pessoa aberta, democrática, e o nosso envolvimento vai ficar de ordem direta pela importância que tem também essa relação parceira. Prefeito Jussi, nós tivemos ontem acontecendo em São Clemente o Feslena. Como foi a edição, etapa em São Clemente? Sucesso, André, mas sucesso total. Fomos lá, procuramos chegar bem no horário, como sempre fazemos, né? Chegamos um pouquinho antes das 8h30, não vimos muitos carros lá na frente, né? Mas quando entramos no clube, estava tomado, estava cheio, algumas pessoas em pé, inclusive, lá para prestigiar o evento. A família de São Clemente estava presente ao evento. Criançada, os pais, os avós, mas muita gente mesmo. E as apresentações, sucesso, olha, show de bola, deu trabalho para os jurados. Mas é um trabalho gostoso, é um trabalho bom de fazer, porque isso faz bem aos ouvidos. Bastante participação de crianças inicialmente, mas muitas músicas também sertaneja, popular, gospel, juvenil também extraordinário. A galera juvenil lá deu um show. Então, parabéns a São Clemente e parabéns pelo resultado do Feslena. Com certeza conseguiram bons calouros aí para que se possa apresentar aí na grande final aqui na sede do município. Prefeito Jussi, nós também tivemos nessa semana, foi julgado improcedente o caso das diárias de quando aí... do Poder Legislativo de quando o senhor era vereador. O que você tem a dizer e comentar sobre esse caso? Apenas caracterizou aquilo que nós sempre falávamos, era uma medida política, de uma denúncia política, de uma tentativa de desestabilização num processo político-eleitoral. Não teve outra conotação senão essa. A forma como foi apresentada a denúncia, o Ministério Público não teve outra alternativa senão acolher a denúncia e entrar com a ação civil pública, né? A partir de então foi solicitado que os acusados no processo se defendessem, apresentassem as argumentações todas, para que fossem aí feitas as análises e os julgamentos. As análises todas foram feitas, os documentos todos foram apresentados e o entendimento é aquele mesmo que se tem. Alguns juristas entendem que o vereador deve atuar apenas naquilo que é o legislativo puro e simples da votação de projetos de lei, da fiscalização do poder público, quase que restrito a isso, muito poucas outras atividades. Nós vivemos um momento diferente no município de Santa Helena naquele período todo que todo mundo viveu. O advento da faculdade, não foi uma conversa, foi uma briga, mas foi uma briga mesmo, né? Entre tantos outros programas e projetos aí que não aconteciam, e o próprio governo dizendo que a Câmara devia cuidar da Câmara e que eles cuidariam do município. Aconteceu o que todo mundo já sabe com relação ao resultado da gestão. E a Câmara foi em busca de parceria, foi em busca de parceiros, foi em busca de recursos, foi em busca de deputados que pudessem nos auxiliar, e não só deputados, parceiros também em
negócios que poderiam acontecer em Santa Helena. Tudo isso que fizemos, comprovamos com documentos, e a Justiça fez a análise daquilo que de fato aconteceu, entendendo que o vereador não deve se ater apenas a isso. Os assuntos que dizem respeito ao município também devem ser de interesse do Legislativo. E nós fizemos isso com muita propriedade. Se teve uma Câmara que teve um trabalho forte, foi o Legislativo passado. Quer dizer, é muito relativo isso. Quando o governo encontra dificuldades, quando o governo não atua, alguém atua, né? E no caso, o Legislativo passado atuou fortemente. Eu não tinha outra expectativa, se não essa da que aconteceu, da improcedência. Para ter uma ideia, se for fazer um levantamento daquilo que nós gastamos ao longo daquele período, não sei se dá uma média de R$500 por mês, na média, Andréia, daquilo que nós usamos como despesas, quando viagens e as coberturas das despesas todas que tivemos. Não sei se dá isso como média. Então as pessoas usaram isso de muita maldade, foi com muita má fé que o fizeram, tivemos muita paciência, muito jeito, muita tranquilidade, até porque você sabe muito bem quem foi que fez a denúncia, quem ofereceu, e a forma como é o cidadão, o que pratica, foi usado, gente. Isso está mais do que claro que foi usado, e o que nós queremos para o município de Santa Helena, o que nós queremos com quem nós queremos. Então, graças a Deus aí a Justiça, ela fez aquilo que nós entendíamos que era correta, né? E graças a Deus está tudo bem. E também frustrou de novo mais algumas expectativas. Tinham algumas pessoas esperando uma posição desfavorável a nós, para de novo fazer um trabalho de ordem política. Não, vamos fazer isso, ou vai acontecer isso com o Jussi. Peraí, gente, de medo? Está com medo de quê? Mas trabalhe, pelo amor de Deus, faça o seu serviço acontecer, mostre credibilidade e confiança ao povo de Santa Helena, mostre que você é capaz e que as pessoas podem confiar que você possa fazer um bom trabalho. Encare uma eleição, mas com base naquilo que você faz. Quer dizer, eu vou apagar a luz do cara que está brilhando para que a minha brilhe. Passa a tua a brilhar, pelo amor de Deus. Então vamos trabalhar, colocar a cabeça no lugar aí e produzir, que o município de Santa Helena não tem que ficar pagando aí por briguinhas muito pessoais e fazendo com que o progresso não aconteça. Então, graças a Deus aí, agradeço ao Judiciário pelo discernimento e pela decisão, que eu não tinha outra expectativa senão essa. São 8h52. Prefeito Jussi, o pessoal da linha Nova Esperança ligou dando os parabéns ao senhor, pois foi resolvida a questão da água que algumas propriedades estavam enfrentando. Esta parte está resolvida, mas queremos fazer uma reclamação, que estamos há 1 ano esperando um cascalho, e tem uma estrada que liga a linha Nova Esperança à linha Bela Vista, que o ônibus não está conseguindo passar para fazer o roteiro por falta de cascalho. Essa semana, o ônibus só está subindo com o auxílio de um trator puxado. O senhor tem alguma solução para este trecho que liga linha Nova Esperança à linha Bela Vista? Solução imediata, André, mas eu passei por lá na semana retrasada. Se for aquela estrada que sobe ali pelo Edmundo, que vai concentrar lá no outro calçamento próximo lá do Mazzukiewicz, eu sei que brotou uma água lá das últimas chuvas e que está oferecendo um pouco de transtorno, né? Eu espero que seja aquilo, talvez com muita facilidade para resolver, mas na semana retrasada, quando eu passei lá, ainda estava tudo bem. Mas eu tenho um compromisso hoje à tarde em Moreninha, vou passar por aquela estrada lá para visualizar isso, e assim que esquecer, a equipe vai lá, ainda mais, não só pelo transporte escolar, mas também pelo transporte escolar, né? Mas é resolução imediata. Mas eu passei por lá semana retrasada. Se for essa a estrada, alguma coisa deve ter acontecido, gente, porque estava tudo bem. Mas vamos resolver, com toda certeza. Ainda hoje à tarde eu vou passar por lá. Pelo que você me fala, conhecendo, graças a Deus conhecemos o município inteiro, e só consigo visualizar essa estrada, mas eu vou passar por lá com toda certeza. Prefeito Jussi, hoje pela manhã nós teremos, logo após aqui do nosso Café com o Prefeito, nós teremos o Café com o Prefeito na Secretaria de Saúde. O que será discutido hoje? André, hoje o bicho vai pegar com relação à agenda, né? Estamos aqui, daqui a pouco vamos para lá, tem uma outra reunião às 10h30, tem um compromisso em São Clemente ao meio-dia, esse eu não sei se eu vou conseguir. À tarde tem um em Moreninha, outro em São Roque, aí no final da tarde tem o Festival do Rock, à noite nós temos também um compromisso social com o casamento do amigo nosso, e depois também tem o Baile do Sertanejeira, pretendo uma passada lá. Então, agenda cheia hoje, mas na secretaria, na secretaria não, mas
com os servidores da Secretaria de Saúde, mais no balcão hoje, com os agendamentos, com os atendimentos, com o fluxo de gente que passa lá, para conversar com eles sobre aquilo que nós podemos fazer para melhorar o atendimento. Graças a Deus, no balcão, Andréia, melhorou, olha, mais de 1000%, posso dizer com toda a segurança, isso com toda a certeza. Ainda temos alguns pontos para resolver, como é o caso do pronto atendimento ainda. Eu não consegui conversar com um cidadão que esteve ontem no gabinete, mas o pai dele tem 88 anos, pelo relato dele, acabou não sendo atendido no pronto atendimento na noite de quinta para sexta-feira, né? E isso nós já pedimos relatório lá e uma explicação lógica, e vou conversar diretamente com o cidadão sobre isso. Mas no balcão lá da saúde, com os agendamentos, com atendimentos, com os exames que precisam se fazer, com as especialidades que são encaminhadas lá com o Daltro, com toda a equipe que fica lá na Secretaria. O pessoal comprometido, trabalha, muita gente passando. Eu não peguei os últimos relatórios, André, mas tem picos aí de quase 400 pessoas por dia que passam lá pelo departamento. Então hoje nós vamos conversar com eles sobre o que está acontecendo, o que pode melhorar, uma conversa com os médicos também, solicitar os exames daquilo que de fato que é a realidade, porque o médico muitas vezes faz um terrorismo com o paciente, André. Eu encontrei com um amigo nosso na rua, justo, fui lá fazer um exame e ele não foi carimbado, e eu queria agendar para mim e tal. Aí eu voltei lá no médico e falei, escuta, mas isso aqui não tem pressa? Não, tem pressa. Mas então escreve aqui que tem pressa. Aí o médico escreveu urgente, eu fui lá e consegui. Então, quer dizer, precisa essa relação muito próxima com o médico. Graças a Deus está tendo com os servidores, também com o paciente. Mas nós precisamos melhorar o serviço. Só que melhorar o serviço não significa ampliar aí o número de atendimentos, de exames. Muito pelo contrário. Melhorar significa que você pode otimizar mais isso. E essa forma como está se implantando, ainda num processo um pouco lento, das visitas dos nossos médicos nas casas, mesmo as pessoas que não estão com problemas, estão sendo conseguindo fazer isso em São Roque bastante, em Subsede alguns, e São Clemente deve intensificar isso, mas aqui na cidade, quando tiver UBS, também um trabalho mais de busca ativa. Então, é mais nesse aspecto para que a gente também sinta o que é vivido pelos servidores lá na Secretaria e também possa melhorar a condição de trabalho, de atendimento deles e, consequentemente, eles também melhorar a qualidade do serviço e atendimento ao nosso povo que precisa dessa atenção. São 8h56, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Sintonize 87,9,9 contra a cidade. São pontualmente 9 horas aqui na 87.9. Nós estamos ao vivo com o prefeito Juscelino Sotoriva e o nosso quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, nós tivemos na semana passada, na sexta-feira passada, uma chuva muito forte em Santa Helena, que inclusive causou alguns transtornos na creche da Vila Rica. Choveu dentro, como choveu fora. Enfim, o teto de laje, a água está parada lá em cima. Perigo até de desabar. Uma pergunta de um ouvinte pedindo se vai ser feito alguma coisa, será tomada alguma providência em relação aí à creche da Vila Rica. Serviço já contratado, Andréia, vai ser substituído toda a cobertura. Aquela chuva da semana passada, na verdade, o problema se deu com a calha, o entupimento que tinha lá, um cano que eu não sei qual é a ideia do cara quando executou aquilo lá. O cano desce com uma bitola, depois ele fica mais fino e depois mais grosso, um tubo de cola ficou atravessado lá e acabou causando, segurando as folhas lá, entupiu e causou aquele estrago todo. Aí o pessoal subiu lá para ver, entendia-se que era a cobertura, inicialmente não era, só na cobertura, né? Mas agora com essa outra chuva intensificou o problema e foi feita uma análise mais minuciosa lá do telhado. Infelizmente a cobertura que foi feita lá com o brasilite, o amianto, né? Brasilite é a marca, mas é o amianto, são pedaços de material, gente. Quando foi feita aquela obra da Vila Rica, eu sei que deu pano para manga, quando foi feito com o tempo paralisado, foi feito algumas auditorias, historias, laudos, até que foi liberado para uso depois de algumas melhorias, mesmo depois de construída nova, né? Nós vamos substituir
todo o telhado. Ele é de amianto, vamos colocar aluzinco, né? É uma forma mais rápida também, com um material também que seja lá com problema com o térmico, né? Então vai ser o serviço já contratado, é só o tempo oferecer condição para que as pessoas subam lá com segurança. Semana que vem, abrindo tempo, já vai ser executado a troca da cobertura do Vila Rica. É uma pena, gente, não havia necessidade pelo tempo que tem construído, mas aí está o problema e vamos resolver. Prefeito Justo, na semana passada nós falamos sobre parcerias com algumas entidades. Logo depois da nossa pergunta, da nossa entrevista, veio uma pergunta perguntando se existe algum programa na prefeitura que possa auxiliar e incentivar na melhoria de gestão dessas entidades, visando aumentar a quantidade de convênios com estas entidades. A convênio, a participação que a entidade quiser, dependendo do resultado dela, é só procurar, dependendo da área que for. No esporte, é com o esporte, na indústria comércio, é com o comércio, na educação, quer dizer, qualquer segmento vai ter que buscar dentro da sua atividade. Não tem um programa específico que tenha essa abrangência, sem saber daquilo que pode ser estabelecido como parceria. Porque não tem como eu dimensionar, não tem como eu medir, não tem como eu saber quem são as pessoas interessadas nessa relação parceira. Então, quem tiver uma boa proposta, quem tiver um bom projeto, traga até o governo, nós vamos discutir que não pode ser um processo guarda-chuva, tem que ser cada uma individualizada com a sua particularidade, mas traga a sua proposta, tendo essa possibilidade aí que nós vamos discutir aí, tendo viabilidade de execução, com toda certeza será. Prefeito José, a população volta a pedir sobre a cooperativa Lar. Segundo os moradores, está insuportável a poluição, o barulho, o estacionamento dos caminhões está arrebentando as bocas de lobo e a fumaça. E a população quer saber o que está sendo feito para sanar esse problema. O IAP está trabalhando fortemente isso. Faz umas 2 semanas que não conversamos com a Glória especificamente sobre esse assunto. Há uma pactuação com a cooperativa para melhorar aquela situação lá da fábrica, para que eles possam instalar lá equipamentos que reduzam a poluição e também o ruído, né? Estão demorando um pouco além daquilo que foi estabelecido com o IAP, mas eu vou me aprofundar melhor desse tema com a Glória, que é a chefe do escritório local do IAP em Toledo, para saber em que pé que está, e também com a cooperativa, tanto com o Irineu Rodrigues quanto com o Lauro Soete, que é daqui de Santa Helena, vice-presidente. Nós vamos conversar com ele para ver em que pé está essas melhorias que devem ser feitas para diminuir esse problema aí, com esse impacto que tem de poluição e também de incômodo ao nosso povo que mora naquela região, principalmente naquela região lá. Prefeito Jussi, falando de novo sobre o trânsito de Santa Helena, o pessoal do prolongamento da Rua das Américas, ao lado do Clube União, mais conhecido como a Rua do Lixão, gostaria de saber se teria como desviar o tráfego de caminhões daquela rua, ou pelo menos ser feito um meio-fio, uma lombada naquele trajeto. Naquela Rua das Américas, aquele prolongamento, na verdade, já está pactuado que o acesso ao aterro sanitário vai ser lá por aquela via próxima da curva do Guregon lá. Então vai ser desviado por lá o trânsito que vai até o aterro. Na usina de reciclagem continua ali, mas a usina de reciclagem é um material mais tranquilo. Então o que é lixo orgânico e outros dejetos vão passar lá por aquela via. E do prolongamento das Américas, o asfalto já foi solicitado, o projeto já foi desenvolvido, vai ser feito o asfalto sobre aquele calçamento daquela via, até lá na usina e também no pátio da usina, porque hoje lá é calçamento, um calçamento bem aberto, oferecendo risco aí para as pessoas, cai algum caco de vidro ou algum outro equipamento aí cortante e fica entre as pedras e acaba machucando as pessoas. Então vai ser feito o asfalto no prolongamento, lá dentro da usina de reciclagem também, para oferecer uma condição melhor de trabalho aos agentes ambientais, lá aos catadores, e a lombada, que também assim que o pessoal for lá fazer o asfalto, vai fazer a lombada aí naquela altura ali, próximo daquelas residências ali. Ficaram muito bonitas, uma rua muito boa, por sinal, aquela rua. Então está programado isso, acredito que dentro de no máximo em 30 dias deve fazer. As máquinas estão lá em São Miguelzinho, aguardando só o tempo, a estiagem, e vai fazer aquele asfalto que vem de São Miguelzinho até Moreninha, e depois vem para a cidade, fazer o BAC, fazer aquele loteamento ali, fazer dentro da área portuária e se concentrar aqui na sede do município. Prefeito Jussi, quem está pedindo também asfalto é o pessoal do loteamento BAC. Nós temos previsão? É o próximo. Assim que vier lá de São Miguelzinho,
caminho, fazer aquela via lá que vem no calçamento. As máquinas estão lá, já fizeram uma parte, fizeram um pouco lá, tiveram que esperar só parar de chover, mas eu acredito que na semana que vem talvez não consigam, por causa do clima, né? Mas na outra semana, em 5 dias, eles terminam assim que puderem fazer. Depois vem para cá e vai direto lá no loteamento Bach, que já está programado, contratado o serviço, na verdade, já. Prefeito, também, pergunta de um ouvinte, quando será construído o ponto de ônibus em frente ao loteamento Lindermayer? Um pedido que foi feito aí pelo vereador Paulo Vazata. Foram contratados 10 pontos de ônibus, estão sendo edificados, devem ter edificado já uns 3 ou 4 deles, então é uma questão de pouco tempo. Não sei como é que foi estabelecido aí os pontos, mas eu vou dar uma olhada nesse do Lindermayer, se está programado, mas deve estar programado, se houve essa conversa, deve estar programado para essa agora. Já está contratado o serviço, ainda faltam fazer alguns, já fizeram, acho que acredito que uns 4 já foram feitos, né? Então está na sequência aí para sua execução, mas eu apenas vou verificar, mas deve estar junto nessa etapa de agora. Prefeito, também os funcionários que passaram da Confiancê para a Costa Oeste estão perguntando por que foi diminuído o salário desses funcionários. Porque antes a carteira era assinada como serviços gerais e agora está como servente. Servente, não tenho essa informação. Servente, será que é na cozinha, será que é das merendeiras? Eu preciso saber se efetivamente qual é, mas eu vou dar uma olhada com a empresa lá, quais são os contratos e com quem são. Com relação ao salário, gente, é uma decisão coletiva que se faz em função disso, e o salário, o valor do salário é com base na decisão da categoria, da classe. A empresa que foi contratada trabalha aí com organismos federais muito fortes. A segurança que nós precisamos ter nesse tipo de contratação é para que o município não tenha nenhum tipo de problema de ordem jurídica depois, porque vai impedir outra pactuação de convênios e o próprio norte de gestão que deve ser dado. Nós vamos conversar com cada segmento que foi contratado agora através desse processo que é com a Costa Oeste. Algumas coisas foram melhoradas daquilo que era. A partir da outra semana, a gestão é toda ela feita pela empresa, não tem mais, sempre, ao longo da história, sempre tinha interferência do município sobre aquilo que era de execução de um contrato como é esse agora. Então, agora desvincula por completo, é a empresa que é detentora do serviço que deve ser executado, com algumas pactuações muito fortes. Então, nós vamos passar individualmente e conversar com as pessoas. Muitas delas, quando vão lá trabalhar, algumas delas, na hora está tudo bem, depois muda tudo, André. Então isso não é tão simples assim de lidar, mas nós vamos conversar, passar em cada uma das escolas, em cada uma das prefeituras, em cada um dos pontos e conversar individualmente com cada segmento, com os servidores, e dizer aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Então não adianta nós fantasiarmos e ficar enrolando as pessoas, criar uma expectativa daquilo que não vai acontecer. Então, assim que passar daqui 2 semanas, no máximo, talvez antes, né, vamos passar em cada um desses lugares e conversar com cada um deles sobre aquilo que pode, aquilo que tende a acontecer ou não, né? E o problema maior é o seguinte: para o município, hoje, o servidor está recebendo menos e o município pagando mais. Quer dizer, antes, com a relação que tinha com a Confiança, na grande maioria desse pessoal, próximo de 80% que era o que o município pagava sobre aquilo que é o salário. Hoje paga mais de 100%. Então, quer dizer, ficou mais difícil, ficou ruim para o servidor que está prestando serviço e para o município também ficou mais caro. Mas nós devemos estabelecer uma conversa aberta com cada um deles, né, em cada um dos lugares. Vou passar em cada uma das escolas, de CMEs, onde tiver um servidor, nós vamos passar e conversar individualmente por local. Prefeito Jussi, mais uma pergunta de um ouvinte. Em 2 anos de gestão, por que há tanta troca de cargos comissionados, secretários e diretores? Eu gostaria que essa pessoa pontuasse essas tantas trocas. Nos últimos tempos aí não teve troca nenhuma. Não lembro de nenhuma troca. Da Indústria e Comércio está vago o departamento, a Cleidiana assume o departamento, não tinha ninguém ocupando. A Indústria e Comércio estava sendo respondida por mim, continuamos na gestão dela, nessa relação muito próxima, nós fazemos questão disso, apenas passa a ser respondida por uma servidora de carreira que está lá em função da burocracia. Fora isso, não tivemos nenhuma alteração. Prefeito Jussi, o que o prefeito está achando da juventude de Santa Helena? Você acredita que os jovens estão desempenhando seu papel e reivindicando seus direitos?
Só voltando um pouquinho naquela pergunta, digo isso dos últimos tempos. Nós tivemos várias trocas de secretários, alguns diretores, bem poucos, mais de secretários mesmo, justamente pelo desprendimento. Quer dizer, gente, alguns têm situações bem pessoais, particulares, e isso se entende tranquilamente. Não é fácil assumir uma função de secretário, gente. As pessoas muitas vezes vê a marca da botina e não vê o calo no pé, né? E o governo tem que trabalhar. Eu vejo como positivo, inclusive, essas trocas aí, negativa em função de que algumas coisas podem ser quebradas durante o ciclo, mas positiva porque não tem aquilo, falou, tá aqui, agora isso, acabou, deu certo, não deu certo, vai continuar. Não deu, paciência, né? Não deu. Com relação à juventude, nós temos aí o jovem aprendiz, nós temos aquela pactuação com o Semear lá de Medianeira, que está fazendo trabalho com jovens aí, e um trabalho extraordinário. Dos 16 jovens que estão trabalhando nessa relação de parceira, apenas um que está um pouco mais acomodado. Então, dos 16, 15 estão dando mais do que certo. Em alguns momentos até falou, calma gente, vamos devagar aí, que até por não conhecer, calma com o ritmo que você não vai conseguir resolver o problema do mundo. Porém, dá tudo de si para fazer, com certeza você vai fazer. Então, a juventude aí está, graças a Deus, buscando o seu espaço, buscando fazer a sua parte. Eu acho que pode ser melhorada, ampliada essa relação parceira. Tanto é que no ano que vem essas 16 que estão criadas vão ser ampliadas, né, para que possa ter mais oportunidades e mais espaço. Esse programa aí de estágio que está começando, quando começou achou-se que fosse banalizado, né? Tem essas vagas aí, vamos preencher. Não, calma aí, é com jeito. E é com a juventude que está estudando, que está se qualificando e que vai ter oportunidade aí dentro das limitações, dentro das nossas limitações também, dos números que são oferecidos, né? Então eu acho que o jovem tem vários canais de comunicação aí que tem se manifestado, tem buscado por seus espaços, mas ainda pode ser melhorada essa relação parceira, tanto por parte do governo quanto por parte da juventude. Prefeito Jussi, já chegou ao seu conhecimento o fato da ponte de subsede estar se afastando? E os alunos que vão para a faculdade querem saber se já foi entrado em contato com o senhor ou se está sendo feito algo sobre isso? Está sendo feito um acompanhamento presente pelo DR, constantemente eles têm vindo fazer o acompanhamento, a aferição, a medição. Então, a análise técnica do departamento é que com a ponte ela trabalhou um pouco de fato, né, mas dentro daquilo que é previsto, daquilo que é possível. Então, não está oferecendo risco, não está oferecendo problema nenhum. Então, o DR tem feito um acompanhamento constante na ponte ali para que a gente possa ter segurança aí nessa trafegabilidade também e não risco de desabamento como tem acontecido aí e causar a tragédia que tem causado. Então, está sendo feito esse acompanhamento, sim. São 9h14. Esse foi para você o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Antes disso, mensagem aí para a população de Santa Helena para essa semana e também para a semana que se inicia, Prefeito Jussi. Andréia, homologamos ontem à tarde um processo licitatório aí de R$2.700.000 em calçamentos com pedras irregulares. São vários trechos aí, Navegantes, a Cabeceira da Moreninha, Santa Terezinha até a divisa com Missal, linha Veracruz lá que desce lá pro Roque Bertoldo, lá pro Quiode, São Clemente naquela que sai da escola, que faz a ligação até a rodovia PR 317, de que vai da linha Nova até a divisa com o município de Entre Rios do Oeste, Santa Helena Velha, lá na Dona Oliva. Então são vários trechos de calçamento aí, são R$2.700.000 que homologamos na tarde de ontem, e a ordem de serviço deve ser emitida aí na segunda ou na terça-feira para que as empresas já comecem a preparar o seu trabalho aí para a execução desses calçamentos. Tem mais R$1.300.000 que está aguardando nessa ordem de serviço para começar também outro processo de licitação, para que a gente possa fazer também esses outros trechos. Então, devemos também emitir a ordem de serviço do alargamento da Rua Pará, do alargamento da Minas Gerais, que o serviço já está contratado também, aproximadamente R$1.800.000 nesses serviços que estão sendo feitos, licitando aí os elevados na cidade, melhorar ainda mais essa condição de visibilidade visual de trânsito, de sinalização e os elevados para reduzir o trânsito, né? Mas tomamos uma decisão muito forte também essa semana, Andréia. Na verdade foi na manhã de sexta-feira, 'na manhã de sexta-feira, conversamos com os presidentes do partido
Foi na manhã de quinta pela manhã, conversamos com o Margon e com alguns secretários, à tarde com os demais secretários e na sexta-feira com os presidentes de partidos. Tomamos uma decisão muito forte com relação à eleição, com relação à política, Andréia. Algumas possibilidades aí de divisão interna eram tratadas fortemente e alimentadas por algumas pessoas. Então, o governo municipal tem uma proposta muito além de que algumas vaidades pessoais. E o desprendimento, tanto nosso quanto do Margon, dos secretários também do governo, com relação a partido político, é tão forte que o Margon e eu, os secretários, com exceção de alguns compromissos que já tinham sido assumidos, teremos os mesmos candidatos, principalmente o deputado estadual e federal, teremos os mesmos candidatos, para desmistificar isso tudo, para dizer que nós somos um governo de coalizão, que busca o entendimento, e o nosso partido hoje aqui é Santa Helena, é o município de Santa Helena. Então, para desmistificar isso tudo, tomamos essa decisão forte aí. Eu sei que tem algumas pessoas muito partidárias que não vão gostar muito da ideia, principalmente com relação ao Margon, a Carla, a Tere, ao Sadi, a Rose, principalmente com relação a isso. Mas, gente, acima de tudo e acima de qualquer coisa, o nosso compromisso é com o município de Santa Helena. O que importa para uma ou para outra pessoa se um ou outro fizer alguns votos a mais? Nós temos que cuidar do nosso município aqui em Santa Helena. Então, isso foi para mostrar unidade, para mostrar união e dizer que o compromisso que nós assumimos com o governo municipal de trabalharmos juntos está sendo levado muito a termo. Não houve nada entre o Margon e eu, entre os secretários, absolutamente nada. Porém, os comentários externos fez com que a gente tomasse essa atitude. Não mudamos o rumo do governo, em absoluto. Apenas estamos dizendo para essas pessoas, parem com isso. Querem ajudar? Venham conversar, vamos delimitar algumas coisas. Se o norte de direção estiver errado, diga para nós onde está errado e vamos trabalhar essa situação. Porém, o governo está firme. O pacto que nós temos aí de trabalhar é muito forte e essa decisão, então, sendo dito para você aqui agora, é com base em tudo aquilo que tem para acontecer no município de Santa Helena. E em respeito à legislação, não vou falar nomes aqui, senão eu coloco a Andréia numa fria danada, né? Mas essa decisão é em respeito ao povo de Santa Helena. Então, obrigado aí a todas as pessoas que acreditaram nisso, que continuam acreditando, aos partidos todos aí que deram esse suporte. Conversamos com os partidos, falou essa é a decisão e ouvimos deles o que eles pensavam sobre isso. Alguns deles perdem alguns apoios, mas entendem, falou, olha, o nosso objetivo maior é o município de Santa Helena. Então, a decisão que vocês tomaram é homologada por nós e vamos trabalhar. Então, eu agradeço esse desprendimento todo aí, em nome da unidade, em nome do progresso, do desenvolvimento do município de Santa Helena. São 9h19. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Voltamos no próximo sábado, às 8h30 da manhã. Você ouve a Rádio Liberdade FM, canal 287,9, situada na Avenida Brasil, 1685, Santa Helena, Paraná.